aqui está o trecho da palavra de Deus que se encontra em Gênesis 32, 28. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus, como homem o venceu. Então aqui está o trecho da palavra do Senhor que mostra bem claro na palavra de Deus: Jacó, filho de Isaque e neto de Abraão, era um homem trapaceiro. Ele simplesmente não podia esperar o tempo de Deus. Assim era Jacó. No dia em que Jacó e seu irmão gêmeo, chamado Esaú, nasceram, Esaú veio primeiro. Jacó vinha logo mais agarrado no pé do seu próprio irmão. É assim que Jacó é descrito aqui na palavra de Deus, o seu nome, que significa agarrado no pé. Quando eles estavam mais velhos, passados uns tempos, Jacó não apenas convenceu Esaú a vender a sua primogenitura por um prato de lentilha, mas também enganou o seu próprio pai, Isaque, ao fazer-lhe dar a bênção que era destinada a Esaú. Esaú queria matá-lo depois, por isso. Jacó fugiu para o exílio e acabou trabalhando para alguém que parecia e merecia com ele. Um homem chamado Labão, que foi o sogro dele. Labão era tão trapaceiro quanto Jacó. Passados muitos anos, Jacó fez a viagem de volta para casa e no caminho, quanto à Bíblia que nos diz em Gênesis 32, 24, que Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Era como se Deus dissesse: você está sempre lutando comigo, então vamos resolver esse problema agora. Jacó era um cabra duro e ele não iria desistir. Consequentemente, Deus tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutavam. Isso fez com que Jacó se apegasse nesse momento ao mensageiro do céu, e ele disse: não te deixarei ir se não me abençoares. Aleluia. Glória a Deus. Jacó parou de resistir e passou a descansar no Senhor. Em vez de lutar com Deus, ele estava se entregando a Deus. Assim Deus deu-lhe um novo nome. Você pode observar qual o nome que ele disse, porque você está lutando com Deus. Então lutamos com Deus quando ele nos revela a sua vontade e dizemos que queremos a nossa vontade ao lugar de Deus. Aí é um lutar com Deus. É o que acontecia com ele, é o que acontece com muitas pessoas hoje em dias. Mas muito melhor é quando nos entregamos a ele. Então, meu irmão, nós vemos aqui uma luta livre. Foi o que aconteceu. Aconteceu na vida desse homem. Apesar de ser escolhido antes de nascer, como nós falamos aqui agora há pouco, para ser ele abençoado no plano de Deus, Jacó teve uma vida cheia de conflitos, decepção e perigos em muitas situações. Ele não foi a vítima, e sim o provocador destes conflitos. Ele se aproveitou do irmão para tomar o direito da primogenitura, enganou seu próprio pai, que estava cego, para receber uma bênção especial, e teve que fugir do país onde morava para evitar a morte pela mão de Esaú, seu próprio irmão. Durante o seu tempo fora, foi ricamente abençoado com uma família grande. Quase todos os filhos de Jacó nasceram durante esse tempo, mas ainda vivia perturbado em uma luta constante com seu próprio sogro, manipulador da mesma altura que nem Jacó. Quando Jacó não aguentava mais sua parceria complicada com o sogro, ele juntou a família e suas posses e começaram a viajar de volta para a sua terra.
bravo com o genro, o seu sogro, por levar embora a família toda, mas os dois conseguiram chegar a um acordo e Jacó continuou sua viagem. O perigo maior ainda estava pela frente. Esaú, o irmão que queria matar ele, estava vindo com 400 homens para encontrá-lo e matar. Como um homem, alguns servos e a família compostas de mulheres e crianças, o filho mais velho, não tinha mais de 12 anos de idade. Como defenderia com 400 homens de guerra? Jacó estava desejando a paz, mas temia outras intenções por parte de Esaú. Dividiu tudo que estava com ele, pessoas, animais e outras posses, e mandou em grupos separados. Desta maneira, ele pensou em duas estratégias. Ao mesmo tempo, manda uma série de presentes para Esaú, esperando apaziguar a situação. Então aí estava a primeira parte que ele estava a analisar, apaziguar ele da sua ira e procurar salvar pelo menos uma parte da família, esperando que um grupo escapasse se o outro fosse atacado. Naquela noite Jacó ficou só. Ele foi separado de qualquer vantagem de primogenitura, de todas as riquezas acumuladas durante 20 anos e especialmente de sua própria família. Jacó se encontrou desprovido de tudo que ele havia conquistado ao longo da sua vida. É um momento de meditação. Então apareceu um homem que lutou com Jacó durante toda a noite. Conforme o relato de Gênesis 32, que nós fizemos a leitura, percebemos que este homem foi o próprio Senhor. Deus, nosso Pai, deixou Jacó prevalecer na luta, mas esse patriarca saiu da batalha aleijado. Mesmo assim, Jacó não desistiu antes de receber uma bênção importante. Ele recebeu o nome de Israel e se tornou pai da nação do mesmo nome, os filhos dele sendo escolhidos para pais das tribos de Israel. Aleluia! Glorificado seja o santo nome do Senhor. Jacó teve seus filhos, os quais eles foram 12, e os mesmos com os nomes na terra, nas tribos de Israel. O que Jacó aprendeu na luta com Deus? Em poucas horas ele viu a história da sua vida. Durante toda a sua vida, até aquela noite, ele sempre lutava para fazer as coisas conforme a sua própria vontade e esperteza. Quando o homem é assim, ele não para meditar, mas nesse dia aconteceu. Manipulou o irmão, os pais e o sogro para alcançar seus objetivos, sendo que Deus já daria para ele muito mais. Meu irmão, podemos entender aquela noite de luta como o momento da conversão de Jacó, o momento de deixar de lutar para poder aceitar a bênção oferecida por Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Quando nós falamos a palavra de Deus, observamos que nossa apreciação dessa história aumenta quando percebemos em outros fatos que seria fácil diminuir a importância da teimosia de Jacó como uma fase de, quem sabe, juventude, consequência de sua falta de maturidade. Tudo isso aí é o que acontece também na vida de muitos. Mas quando estudamos a cronologia de Gênesis, descobrimos que Jacó tinha mais de 90 anos de idade. Quando passou a noite lutando com Deus, estava na hora de aprender a lição e se submeter ao Senhor. Pessoa com bastante tempo já tinha que estar aprendendo do Senhor, até porque tinha a promessa de Deus. Jacó, como nós falamos aqui, meus irmãos e amigos, ele era
filho de Isaque. Ele era neto de Abraão, aquele que recebeu a promessa de Deus, muitas nações, e iria gerar muita gente para o Senhor. Então, era tempo dele aprender. No dia seguinte, Esaú passou a família de Jacó sem levantar a mão contra ninguém. Aleluia! Ele até tentou recusar os presentes que ele teria mandado, Jacó tinha oferecido. Depois de 20 anos, temendo a vingança do seu irmão, Jacó recebeu o perdão. Aleluia! Esaú abraçou e beijou, aleluia! Beijou seu irmão antes de voltar em paz para a sua casa. Diz a palavra de Deus que quando ele via o seu irmão, ele ia se reclinando, ele se colocava de joelho, levantava a mão para o céu e reclinando muitas vezes até encontrar ao seu irmão. Quando se encontraram, abraçaram, foi uma grande bênção do céu. O perdão estava ali com o seu próprio irmão, aquele que era trapaceiro, mas agora vinha mudado o seu nome, porque diz a palavra de Deus que quando ele lutou com Deus, Deus disse para ele, porque ele diria: eu não te deixarei ir enquanto não me abençoares, aleluia. E ele disse: pois tá bom, eu vou te abençoar. Tu não será mais Jacó, tu não vai mais ser aquela pessoa trapaceira, não vai ser aquela pessoa enganadora, mas agora vai ser outra pessoa diferente, Israel, representar o meu povo. Então, nos anos que restaram da sua vida, Jacó ainda não era um homem perfeito. Ele se mostrou, porém, mais justo e mais confiante no Senhor e na sua vontade. No final da vida, esse homem que demorou muito em aceitar as promessas de Deus, transmitiu profecias, aleluia. Isso é importante observar, que ele transmitiu profecias importantíssimas sobre o futuro dos seus filhos e de seus descendentes, conforme Gênesis 48, versículo 49. Ele até falou do Cristo que viria, aleluia, da sua família, 1700 anos depois. Irmãos, amigos, quando Deus tem um projeto na vida da gente, aqui está o exemplo de Jacó. Até o nome desse homem Deus mudou. Depois de uma noite de luta livre e 9 décadas de teimosia, resistência, Jacó aprendeu que realmente é melhor confiar em Deus, é viver para Deus, que possamos aprender a mesma lição sem demorar tanto como Jacó. Tá bom, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, preste muita atenção. É a nossa meta que aprendamos a mesma lição sem demorar tanto como Jacó. Que a teimosia, que os anos que nós temos, que não venha nos condenar no futuro. Possamos nos livrar de tudo isso, dobrando o nosso joelho, confessando o nome de Jesus como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas, deixando todo embaraço, como disse o apóstolo Paulo, e prosseguindo para o alvo, que é Cristo, o nosso Salvador, com a coroa da justiça para todo aquele que crê. Ficamos por aqui e convidamos a você a orar. Querido Deus e Pai que está no céu, em o nome santo de Jesus Cristo, nosso Salvador, nós te suplicamos, Pai, pelas tuas bênçãos a favor de cada um de nós que clamamos por ti, que queremos a tua bênção, meu Pai, em o nome santo de Jesus Cristo. Querido Deus e maravilhoso Pai, em o nome do Senhor que nós te agradecemos.